Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Ele é realizado pela equipe da Casa dos Espíritos e Recanto do Vovô Antônio. No dia de hoje, a primeira parte da leitura será feita pela Michele e a segunda parte da leitura das questões será feita pela Gisele. Então, para começar o Evangelho de hoje, vamos nos acalmar, vamos elevar nosso pensamento para Jesus, para a equipe espiritual, para que tenhamos o discernimento para ouvir a leitura do Evangelho de hoje e que possamos compreender as palavras que a espiritualidade nos passa através dos questionamentos feitos por Allan Kardec, compilados por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Que possamos ter a serenidade, possamos ter um momento a sós, para que possamos ouvir as palavras e levá-los, esses conhecimentos, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Que Deus os abençoe a todos. Boa leitura. Olá, amigos! Então vamos agora começar as nossas leituras. Estamos aqui no capítulo falando sobre a lei de destruição, com o trecho especificamente das guerras, falando das guerras. Então, começando pela questão 744. Qual foi o objetivo da Previdência, tornando a guerra necessária? Resposta: a liberdade e o progresso. E uma outra questão aqui também colocada. Se a guerra deve ter por resultado alcançar a liberdade, como ocorre que ela frequentemente tenha por objetivo e por resultado a subjugação? Resposta: subjugação momentânea para abater os povos a fim de os fazer chegar mais depressa. Questão 745. Que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Resposta: este é o verdadeiro culpado e precisará de muitas existências para expiar todos os homicídios, dos quais foi a causa, porque a responderá pelo homem, cada um deles, ao qual causou a morte, para satisfazer a sua ambição. Então, aqui falando agora sobre o trecho sobre homicídios, 746. O homicídio é um crime aos olhos de Deus? Sim, é um grande crime, porque aquele que tira a vida do seu semelhante corta uma vida de expiação ou de missão, e aí está o mal. Então, aqui, pessoal, nós vemos essas visões sobre a guerra e sobre o homicídio relacionado à guerra. Então, o que nós podemos trazer de comentário, destacar aqui, que por que ele fala, né, por que é necessária, entre aspas, a guerra, né? Na verdade, a guerra é uma ação, é uma atitude que é ocasionada por diversas chagas, né, que nós temos. Então, o nosso orgulho ferido, a nossa vaidade, interesses, igual ele colocou aqui, né, de pessoas que querem poder, têm ali seus interesses, né, território, enfim. E aí ocorrem essas massas, né, esses movimentos da guerra. Então, até lembra de uma questão anterior que foi se a guerra desaparecerá um dia da face da terra. Então, é colocada como resposta sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então, aqui, né, na verdade, essa questão anterior e esta desse evangelho dessa semana se interligam. Então, Deus não nos tira a responsabilidade. Se estamos lá ainda guerreando, se estamos ainda sendo violentos com os nossos irmãos, sendo agressivo a esse ponto de causarmos guerras por interesses, significa que a gente ainda precisa evoluir, precisa superar esses interesses. E aí também vem aquele ponto, que é o da responsabilidade. Então nós temos a liberdade a fazer,
prejudicar o outro, igual colocar aqui causar guerras, mas nós temos a responsabilidade de crescer. Então é aí que vem, na verdade, o crescimento moral, a partir dessas ações, mesmo as infelizes. Bom, continuando aqui nos nossos comentários, é falado aqui que o homicídio, ele realmente vai contra essas leis de Deus. Então a gente pode pensar que, além do campo de batalha, nessas guerras que infelizmente nós estamos vendo aqui no mundo todo hoje, não são só aquelas pessoas, né, que estão ali em embate, são todas as pessoas que são prejudicadas, todas as famílias que são impactadas pela perda de um ente querido, por ações terroristas, né, de bombas, de extermínio em massa, e que ali tinham a oportunidade da encarnação. E que sim, as pessoas que causam estas perdas, elas são responsáveis. Então, às vezes nós nos revoltamos e pensamos em fazer justiça com as próprias mãos, em pagar na mesma moeda, sendo que nós temos sim a justiça divina. Então, para cada um, segundo os seus plantios, né, as suas colheitas. Então, é uma certeza, né, que é falada aqui nestas questões e que nós ainda continuaremos com as leituras. Olá! Dando sequência à leitura do tema Homicídio, no livro 3º sobre leis morais do Livro dos Espíritos, nós vamos ler as questões 747 a 751. O homicídio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Já o dissemos. Deus é justo, julga a intenção mais do que o fato. Deus excusa o homicídio no caso de legítima defesa? Só a necessidade o pode excusar, mas se puder preservar sua vida sem atingir a do seu agressor, deve fazê-lo. O homem é culpável pelas mortes que comete durante a guerra? Não, quando ele é constrangido pela força, mas ele é culpável pelas crueldades que comete e lhe será levado em conta em sua humanidade. Quem é mais culpável aos olhos de Deus? O parricida ou o infanticida? Ambos o são igualmente, porque todo crime é um crime. Como se explica que entre certos povos avançados, do ponto de vista intelectual, o infanticídio esteja nos costumes e consagrado pela legislação? O desenvolvimento intelectual não leva à necessidade do bem. O espírito superior em inteligência pode ser mau. É aquele que tem vivido muito sem se melhorar. Ele o sabe. O tema em questão nos ajuda a refletir o quão conscientes estamos sobre as oportunidades que temos quando estamos aqui, quando estamos vivendo e respeitando a vida como um todo. Então, existe uma necessidade muito grande para o nosso desenvolvimento de que sejamos testados, que estejamos em contato com pessoas a quem devemos reparar algum dano que tenhamos causado no passado ou que ainda causamos no presente, né? Oportunidade de sermos testados para validar as habilidades ou as virtudes
que acreditamos que já tenhamos conseguido conquistar de alguma forma e em algum grau. Sendo assim, não temos o direito de tirar essa oportunidade de quem quer que seja. E precisamos nos conscientizar de que a vida é um presente e estarmos aqui é uma graça. Precisamos aproveitar esse tempo da melhor forma possível. Então, valorizando aquilo que já sabemos que é importante valorizar, modificando o teor dos nossos pensamentos, melhorando as nossas energias, nos aproximando do Pai, valorizando cada ser que ajuda, que auxilia na nossa caminhada, modificando os nossos sentimentos, modificando nossas atitudes para melhor e aproveitando cada segundo de oportunidade que tivermos para fazer o bem. Finais as leituras de hoje, vamos prosseguir para o encerramento deste Evangelho. Os temas trazidos por hoje são temas que afligem a humanidade até hoje, né, nesse momento atual, e que a gente possa estar aprendendo com essas lições e possamos estar fazendo a nossa parte para contribuir para o avanço da humanidade, mas primeiramente para nós internamente. Então vamos pedir a Deus que nos ilumine sempre, que a espiritualidade nos mostre o caminho, nos acompanhe nessa jornada, essa jornada que a gente batalha todo dia para avançar, para melhorar um pouquinho cada vez mais. E para isso é necessário resiliência, para isso é necessário ter uma vontade firme, para isso é necessário que caminhemos. Então, com isso, encerramos hoje o nosso agradecimento a todos que nos acompanham e que Deus seja com todos nós. Muito obrigado, que assim seja.